Olá, meu nome é Suzana e eu estou aqui para apresentar o PCC de Políticas Públicas e Organização da Educação Básica, da Estácio de Sá. Bom, esse trabalho já começou com uma pergunta. Na verdade, a matéria toda esteve imersa nessa pergunta. O que são políticas públicas? Bom, as políticas públicas são ações que o governo desenvolve, tanto em âmbito nacional, estadual, municipal, que elas estão ali para atender alguma carência que a sociedade vem sofrendo. Então, a política pública é uma diretriz que vai atender essa necessidade e solucionar essa necessidade da sociedade. E as políticas públicas que nós vamos ver nesse trabalho são as políticas públicas educacionais. Essas políticas públicas visam atender às carências que não deveriam existir de acordo com a Constituição Cidadã de 1988 e ou de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 93, 94 e 96. É importante lembrar que as políticas públicas não são favores que o governo, que os políticos fazem para nós. Não, as políticas públicas são nossos direitos. O trabalho estava orientando que nós entrássemos no site do MEC, do Ministério da Educação, e observássemos por lá as políticas públicas que estão vigentes na educação do Brasil hoje. E nós deveríamos escolher 3 e falarmos dessas 3 e como elas influenciam na nossa vida também. Então vamos lá. A primeira política pública que eu escolhi foi o programa Tempo de Aprender. Esse programa, ele visa melhorar e acabar com as deficiências da alfabetização aqui no Brasil. E, especificamente, ele vai englobar as séries da pré-escola e o primeiro e o segundo ano do ensino fundamental 1. E ele foi desenvolvido por conta do decreto da PNA. O que é a PNA? É a Política Nacional de Alfabetização, que busca exatamente erradicar o analfabetismo total e também o analfabetismo funcional. Então, esse programa Tempo de Aprender veio ajudar a solucionar esse problema. E ele também está baseado na meta 5 do PNE, que é o Programa Nacional de Educação. Essa meta 5, ela fala que as crianças devem ser alfabetizadas no máximo até o 3º ano do ensino fundamental. Por isso, esse programa engloba a pré-escola e o primeiro e o segundo ano, porque ele visa que a alfabetização aconteça nessas séries. Então, no máximo, ela vai terminar e se consolidar no 3º ano do ensino fundamental. Há alguns problemas da nossa alfabetização que o próprio programa vai apontar são o déficit na formação pedagógica, a falta de materiais e de recursos na educação pública, a deficiência no acompanhamento da evolução dos alunos e também o baixo incentivo aos professores alfabetizadores. Tudo isso influencia para que a nossa educação, para que a nossa alfabetização não esteja sendo uma alfabetização efetiva. Então, esse programa vai trazer 4 eixos para melhorar ou para acabar com as deficiências da alfabetização do Brasil, que seriam a formação continuada dos professores, o apoio pedagógico, o aprimoramento das avaliações de alfabetização e também a valorização dos profissionais alfabetizadores. E esse programa também conta com um curso de formação continuada para professores da área da educação, dessa faixa etária que a gente citou aqui, mas ele também pode ser feito por todos os interessados nessa área. E esse curso ele tem 30 horas e ele é totalmente online, totalmente gratuito. Esse curso vai abordar diversos módulos e eu peço licença para ler o nome de cada um dos módulos. A aprendizagem do ouvir, conhecimento alfabético, fluência, vocabulário, compreensão, produção da escrita e avaliação. Então, basicamente, esse curso vai dar um passo a passo de como você deve alfabetizar, vai te mostrar diversos materiais e vai te disponibilizar esses materiais. E é um curso que ele se passa todo dentro da sala de aula. Então, ele é uma prática que está sendo desenvolvida por um professor para com os alunos. Então, ele mostra, assim, bem a realidade da prática. Não é alguém somente falando a parte teórica, não. Mas ele é um curso que vem incluso a prática. Esse curso influenciou na minha vida, porque eu também tenho feito esse curso. 2 módulos faltam ser disponibilizados, foram os 2 únicos módulos que eu não fiz. E esse curso me deu uma visão muito interessante sobre a alfabetização, porque nós temos a ideia de alfabetização ser um processo difícil, né? De o professor ter que, assim, quebrar a cabeça para trazer ali novidade, para trazer
coisas diferentes para que aquele aluno possa aprender a ler, mas não mostrou que a alfabetização é um processo simples, claro que requer muita ludicidade, muitas atividades assim, que venham prender os alunos ali, mas o curso ele trouxe diversas ideias de como tornar lúdico, de como prender a atenção dos alunos, de como ensinar efetivamente e também de como avaliar, que é algo importantíssimo. A segunda política pública escolhida foi o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Esse sistema pertence ao MEC e ele é uma plataforma digital que permite que as universidades públicas e todas as instituições de ensino superiores públicas ofereçam vagas aos candidatos que participaram do Enem do ano passado, então do último Enem. O Enem é o Exame Nacional de Ensino Médio. E para participar, tem que ter feito o Enem anterior e, além disso, não pode ter zerado a prova e nem zerado a redação também. Só que tem o porém, só vão entrar nas vagas oferecidas aqueles que tiverem notas maiores, porque existem as notas de corte, ou seja, uma determinada universidade ofereceu 50 vagas, então os candidatos que tiverem a nota maior e tiverem se inscrevido nessas 50 vagas vão preencher, e os que ficaram com a nota baixa não vão ser selecionados. Também existem números de vagas destinadas às cotas. As cotas são respaldadas por lei, pela Lei de Cotas, número 12.711, de 2012. Então, depois que acontece todo esse processo seletivo, as pessoas são selecionadas aí na faculdade, se inscreverem, então aí abre a lista de espera, que são as pessoas que não conseguiram entrar em nenhuma faculdade, que podem ter uma segunda oportunidade, que seria ser relocados nas vagas que ficaram em abertos, porque às vezes existem desistências, entre outras situações. Bom, o SISU ele abre 2 vezes no ano, geralmente em janeiro e geralmente em julho. O SISU influenciou muito na minha vida e influencia na vida de todos os jovens que estão terminando o ensino médio. Não só dos jovens, porque outras pessoas de diferentes idades também podem participar. O que eu acho é que o SISU, sim, oferece muitas vagas, tem uma oportunidade muito boa, porque você pode se inscrever em qualquer faculdade do país. É algo, assim, nacional. Porém, ele ainda não compreende o ideal que nós necessitamos chegar, porque o correto fosse que todos tivessem acesso a uma universidade pública, todos pudessem preencher uma vaga. Mas não, como existem poucas vagas, diminutas vagas, então existe o Enem e o SISU, para colocar somente os alunos melhores, os que tiveram melhores notas. Mas daí onde estão os alunos melhores? Será que o ensino público tem formado os melhores alunos? Entre aspas, porque os alunos são classificados por notas, né? E nós sabemos hoje que existem diversas áreas do conhecimento. Então, eles são classificados e presos em notas, e a partir dessas notas de uma avaliação totalmente tradicional, eles vão ser selecionados para entrar ou não em uma universidade pública. Então, assim, o SISU por si só ele causa muita pressão em todos os jovens, apesar de ser uma oportunidade de entrar numa universidade, não é oferecida como a melhor das oportunidades, porque nós somos muito pressionados e fica uma questão, assim, os dias que o SISU está aberto são dias angustiantes, são dias maçantes para os jovens, sabe? Então, assim, é uma política pública que causa muita ansiedade e que o psicológico dos jovens fica bem afetado. Essa é a verdade sobre o SISU. A última política pública escolhida foi a Educação Conectada, que é um projeto que prevê a universalização do acesso à internet a todos os alunos da educação pública básica. Mas não só o acesso, mas os meios pedagógicos incluídos nesse acesso. Então, os professores vão trabalhar as matérias, as bases curriculares, por meio das tecnologias, por meio do computador, por meio da internet. Isso possibilitaria que os alunos desenvolvessem diversas áreas de conhecimento, como a colaboração, a criatividade, o trabalho em equipe e a autonomia que o computador, que a internet dá para o jovem, para a criança, para o adolescente. Isso também causaria a redução da desigualdade, porque a maioria das escolas privadas já conta com esses recursos, enquanto as escolas públicas são poucas que possuem os computadores e o acesso à internet.
Lendo e pesquisando sobre esse projeto, eu achei algumas características interessantes, que são recursos educacionais, que esse projeto já disponibiliza, que são 2 plataformas, uma chamada de plataforma integrada, que contém diversas atividades para as crianças trabalharem na escola, para o professor trabalhar com as crianças, são joguinhos, são atividades lúdicas usando o computador. E também temos a plataforma AvaMec, que ela disponibiliza diversos cursos à distância, diversos projetos, geralmente destinados ao professor. Mas são projetos de conhecimento que vão auxiliar o professor a melhorar a sua metodologia. Mas agora a gente tem uma parte importantíssima, que é a parte da infraestrutura, que também está incluso nesse programa, que é o investimento nos computadores da escola, no acesso à internet para aquela escola. Então o programa prevê que haja esse investimento e que o gestor, o diretor, saiba onde colocar esse dinheiro. E aí o que acontece? Foi criado um aplicativo que pode ser baixado no smartphone e ele se chama Educação Conectada, é o nome do programa. E ali você responde uma série de perguntas e você vai se situar onde a sua escola está inclusa, quais são as coisas que precisam melhorar, o que precisa ser investido, o que já está ok. Então, esse aplicativo ele vai nortear as ações da escola. Eu escolhi essa última política pública porque ela visa a inclusão do digital na escola. Então, não vai ser algo extra, não vai ser algo por fora, vai ser algo normal, algo comum, faz parte da aula digital, tem que fazer parte. E eu escolhi principalmente por conta da pandemia que nós estamos enfrentando. Então, as escolas públicas, a maioria se encontra parada porque os alunos não têm acesso à internet, a escola não tem infraestrutura para gravar as aulas, para fazer um ambiente virtual de aulas. A gente acha às vezes que está tão distante, né? Antes dessa pandemia, a gente achava uma educação digital algo tão distante e realmente, e infelizmente, é distante para as escolas públicas. Eu estudei a minha vida inteira em escolas públicas e quando eu era criança, o acesso ao computador era muito difícil para mim. Eu só fui ter acesso ao computador na escola quando eu cheguei no ensino médio, na formação de professores. Aí eu tive aulas exclusivas sobre isso. Nos estágios que eu fiz, algumas escolas públicas também possuem esses recursos. Mas você vê que é uma sala pequena, que são poucos computadores para tantos alunos que existem naquela escola. E não é algo que está incluso no dia a dia, é uma atividade extra, é um dia de ir na sala de informática, é um dia de ter uma aula por PowerPoint, não é algo que está comum, que está imerso. Nos pequenos é o dia de assistir um filme na sala de recursos, é um dia de fazer um trabalhinho vendo um DVD, e não é algo que está incluso no dia a dia. Então, acho que essa política pública é uma ideia muito interessante, mas é uma ideia que precisa ser implementada ainda, que não está acontecendo, que eu não vejo acontecer. Mas é algo que vai influenciar e muito. Inclusive, se já tivesse sido implementada essa política pública de fato, o cenário está sendo muito diferente na educação pública em meio a essa pandemia. Bom, tendo feito a apresentação das 3 políticas públicas escolhidas, eu encerro esse trabalho. Quero aqui acrescentar que foi uma matéria muito interessante, que me trouxe muito conhecimento e eu acho imprescindível para a formação do professor. Espero que o trabalho tenha ficado bom à altura da matéria.